Boa noite! Bem-vindos ao Vereda Quest, eu sou o Mestre Vereda e hoje nós vamos continuar falando sobre as regras de Savage Pathfinder e nós vamos entrar nas regras avançadas do livro, ou como eles chamam aqui, regras situacionais. Essas regras aqui, elas acontecem em situações, né? Então, quando alguém quer fazer algumas coisas diferentes. Mas elas são o que dão todo o sabor para o livro. Os últimos dois vídeos que vocês viram são as regras gerais e as regras de combate básicas. Então, eu procurei na internet muito por outras regras e nunca encontrei. Então, eu acho que esse vídeo aqui vai ser muito interessante para você que joga Savage Worlds e quer ver mais regras, né? Então por isso que a gente está chamando aqui de um guia completo e definitivo de regras, porque eu vou ler cada uma delas. Sim, vou fazer isso. Eu vou pegar cada uma delas aqui e vou ler com vocês para a gente tentar entender, beleza? Então vamos começar com ações múltiplas. Já falei dessa regra no último vídeo, tá? Se você quiser, assiste e lê os últimos dois vídeos. Se você caiu nesse aqui de paraquedas, é o primeiro. Mas ações múltiplas é o seguinte: cada personagem ele pode realizar até 3 ações no seu turno, tá? Uma delas pode ser uma ação limitada, que acontece ações limitadas, como eu falei no último vídeo lá, é uma ação que ela é livre, porém ela é limitada. Por exemplo, usar um poder, que nem usar um olhar intimidador, que é um poder. Né? Ele é uma ação livre, você só está olhando para a pessoa, intimidando ela com o seu olhar, mas ela é limitada porque você só pode usar um tipo de poder, uma ação por vez. Como ele é um poder, apesar dele ser uma ação livre, você só pode usar ele, você não pode usar mais de um, né? Senão fica fazendo combo de poder. Bom, mas vamos lá. A cada ação adicional, além da primeira, inflige uma penalidade de -2 em todas as ações feitas naquele turno. Realizar um total de 2 ações, por exemplo, incorre em uma penalidade de -2 em ambas as ações. Da mesma forma que 3 ações sofrem uma penalidade de -4. Importante, sempre que começar o seu turno, você precisa dizer para o mestre quantas ações você vai fazer antes de fazer elas. Não dá para você sair fazendo uma e depois querer fazer outra. E depois... Não, você tem que dizer assim: mestre, eu vou caminhar aqui, que é uma ação livre, e vou dar 3 ataques nesse Goblin. Como eu mostrei no último vídeo também, aqui no módulo do Foundry, as coisas já estão automatizadas, né? Então eu posso selecionar aqui o Goblin, atacar ele com a minha lança que eu tenho aqui, e eu vou rolar. Aqui eu rolei normal, uma ação padrão, não tive nenhum modificador, ó. Pode ver que não tive modificador algum, né? Mas se eu for aqui e atacar ele e dizer: mestre, vou atacar usando 3 ações. Você pode marcar aqui, ó, ações múltiplas, usa aqui 3 ações, rola, e aí ele vai fazer a rolagem, ó. Nossa, tirei uma falha crítica, que linda. Mas eu ia fazer uma rolagem já com as modificações, com os modificadores ali, né, das ações. Outra coisa, vocês podem ver que ele não rolou, ele rolou uma e não rolou outra. Por que ele faz isso, tá? Porque a gente pede sempre que, se você for fazer 3 ações, a gente resolve cada uma delas primeiro. Põe os modificadores lá, os negativos, né? Mas rola um ataque, vê como é que ficou, se esse ataque foi suficiente para ferir esse Goblin aqui, se ele vai se recuperar, tudo. Faz o primeiro, aí rola o segundo, rola o terceiro, tá? Sempre assim, porque fica mais fácil de controlar depois. Mas, dito isso, tá resolvido ações múltiplas, tá? Você vai ter -2 para a segunda ação, -4 para a terceira ação, e aí todas as ações são feitas com -4, todas as ações com -2, e assim por diante. Agarrar. Digamos que um personagem aqui que alguém está lutando aqui, e esse Goblin veio muito doido aqui e se meteu para atacar um dos personagens aqui. E esse cara aqui, ele quer agarrar esse Goblin para que esse personagem ataque ele. Então agarrar funciona da seguinte forma: agarrar é uma rolagem resistida entre atletismo. Falei de rolagem resistida nos outros vídeos também. Então é uma rolagem resistida entre atletismo de quem ataca e de quem se defende. Então vai rolar a mesma coisa, vai rolar atletismo tanto do Goblin quanto do cara. Primeiro rola de quem está tentando segurar o Goblin, e aí depois rola do Goblin para tentar sair. Como uma rolagem resistida, né, funciona da seguinte forma: meu personagem aqui vai rolar um atletismo e ele tirou, vamos ver, uma falha, ele não conseguiu.
Então, se ele tiver uma falha, se quem atacou ganha, quem falhou na defesa está enredado. Com uma ampliação, né? Vamos ver se tem falha. Se o personagem falha, ele simplesmente não consegue agarrar o outro. Tá? Então vamos tentar de novo aqui, ver se ele consegue agora. Digamos que eu usei um Bene para rerolar. Ainda estou com uma falha? Ainda estou com uma falha. Vou usar mais um Bene aqui para rerolar. Então vamos rerolar esse cara aqui. Agora até a explosão tem. Agora eu acertei. Beleza, olha só. Meu resultado foi 11, tive uma ampliação. Demorou, mas tive, né? Agora esse Goblin aqui, ele tem que fazer um atletismo também para se livrar. E ele tem que alcançar 11. Então ele tem que ter uma ampliação lá. 8, ó. Ele teve sucesso, mas ele não teve ampliação. Então esse Goblin aqui, ele foi agarrado. Tá, beleza. O cara tá agarrado. O que isso significa, tá? Se tiver uma ampliação, ele além de enredado, ele fica preso. Senão ele fica só como se estivesse enredado, que é uma condição que tem aqui. Você pode procurar a condição, você vai ver que tem todas aqui. Você vai colocar enredado, ó, é enredado. Como eu tive uma ampliação, além de enredado, eu vou estar preso. Vamos ver se eu encontro aqui preso. Aqui, ó, preso. Ó, então eu fiquei enredado e preso. Ele já coloca aqui para mim. Se eu quiser tirar isso daqui, é só eu clicar aqui e tirar o preso e tirar o enredado, tá? Mas beleza, coloquei ele aqui, ele já automaticamente vai colocar para os testes que eu fizer, o que for, ele já vai colocar para mim aqui o que essa condição causa, tá bom? E vamos lá. Depois o preso enredado, provavelmente a gente vai passar por eles. Mas vamos falar. Quem agarrou é colocado em posição vulnerável pelo tempo que durar o preso. Então esse cara aqui está vulnerável. Tá? Então quando eu agarro, eu que estou agarrando, me coloco em posição de vulnerável. Tá? Como eu disse, aqui são regras mais avançadinhas, né? Tá. O bônus de agarrar se aplica para... o bônus de agrupar se aplica para agarrar. Depois a gente fala de agrupar mais para frente. Mas outras manobras não funcionam a menos que o mestre do jogo diga o contrário na situação. Tamanho faz diferença. Se houver uma diferença de escala entre o atacante e quem se defende, o atacante deve subtrair essa diferença do seu total. Quem defende não tem bônus ou penalidade por diferença de escala. Criaturas em geral não podem agarrar oponentes 2 tamanhos maiores do que elas, ao menos que tenham alcance ou força excepcionais por seu tamanho, tá? Então, tipo, não dá para agarrar um ser humano, agarrar um dragão, né? Ó, vamos ver aqui, ó, um exemplo. Um dragão enorme mais 4 tenta prender um ladino humanoide normal. A diferença entre a escala enorme e normal é de 4. Logo, o dragão deve subtrair 4 da sua rolagem de atletismo. O ladino não recebe bônus ou penalidades. Apertar. Quem agarra pode tentar ferir alguém que deixou preso ou enredado fazendo um teste de exercício de força com uma ação no seu turno. Tá? Com sucesso, o seu ataque causa sua força em dano, ganhando bônus de dano para cada ampliação, como de costume. Então, tá agarrando o cara, quer dar um armlock ali, quer botar ele para dormir, você pode fazer um teste de força. Agrupar, isso aqui é uma coisa que Goblin gosta bastante, tá? Agrupar sobre rivais permite que os atacantes flanquear, explorar aberturas e geralmente acossar oponentes. Cada rival adjacente adicional que não esteja no estado atordoado, acrescenta mais um na rolagem de lutar de cada atacante até no máximo mais 4. Que diabos é isso, Vereda? Não tá entendendo nada. Calma, gente, vamos lá. Deixa eu tirar aqui as desvantagens da galera. Isso aqui, para você que joga The Witch System, é aquela regra da pessoa estar aqui, tem um outro cara atrás dele aqui, e você ganha bônus para atacar ele, tá? Então, agrupar nada mais é do que o seguinte. Cada cara que tem aqui me dá mais um na rolagem de lutar. Então, se eu tenho aqui, se eu tô com o meu orc aqui, e eu tenho 2 goblins juntos aqui, adjacentes a ele, esses goblins vão fazer a rolagem de lutar com mais um. Se eles tiverem aqui mais um, né? É a regra de flanquear que a gente está acostumado. Só que aqui ela funciona um pouquinho diferente, porque aqui cada um desses caras, até 4, até no máximo 4,
vão te dar mais um de ataque lá. Nos outros RPGs tu tá flanqueando, né? Então quando tu ataca, tu ganha mais 2. Aqui não. Cada cara que tá na tua volta te dá mais um no lutar deles, né? Então quando eles estão em grupo, eles ganham mais para lutar. Mas aí tem uma outra diferençazinha aqui, tá? Cada aliado adjacente a quem defende cancela um ponto de bônus de agrupar dos atacantes. O que isso quer dizer? Pô, aqui eu tenho o meu personagem e tem 4 caras cercando ele, então todos eles têm um lutar mais 4. Mas aí, esse meu cara aqui vem aqui, ele está adjacente, ó, eles estão juntos aqui. Então ele vai cancelar tanto desse quanto desse. Então existe uma paridade aí, né? Então ele vai... esse cara aqui ele estava sofrendo quando estava assim. Ele estava apanhando de um grupo aqui, estava todo mundo dando mais 4 no ataque. Entrou o cara aqui que está adjacente com ele aqui lado a lado. Esses caras aqui já perdem o mais um deles, fica só mais 2 no atacar, entendeu? Mais 2 não, desculpa, mais... vai ficar mais 1 no atacar, né? Cada personagem remove 1, né? Então, beleza. Tô aqui, todo mundo atacando com mais 4. Entrou um personagem adjacente para ajudar aqui, todo mundo atacando com mais 3. Entrou essa outra personagem aqui, todo mundo atacando com mais 2. Tá? Então isso é o agrupar. Quanto mais aliados tiver, vai cancelando os ataques dos outros, os bônus. É como a regra de flanquear funciona aqui. Beleza? Aguardar. Isso aqui é uma ação bastante comum lá, por exemplo, o arqueiro puxa o arco e ele fica aguardando até alguma coisa acontecer, né? Então, aguardar. Uma pessoa pode decidir esperar para ver o que acontece aguardando. Isso permite que ela resolva o seu turno mais tarde na rodada, se desejar, e dura até que seja usado, tá? Então ele pode segurar lá e vai durar até ser usado. Se um personagem está aguardando quando uma nova rodada começa, ele não recebe uma carta de ação. Mas ele pode agir a qualquer momento que ele escolha nessa rodada. Aí ele vai descartar a carta dele lá porque está aguardando. Abalado e atordoado. Se um personagem ficar em estado abalado ou atordoado enquanto estava aguardando, ele perde imediatamente o status de aguardando no seu turno da rodada. Personagens em estado abalado e atordoado também não podem aguardar, tá? Pode fazer a ação de aguardar se você estiver completamente consciente. Interrompendo ações. Se um personagem que estiver aguardando quiser interromper uma ação, incluindo a de rivais que também estão aguardando, ele e o alvo devem fazer rolagens resistidas de atletismo. Atletismo aqui funciona meio que como uma iniciativa nos outros RPGs, né? Geralmente tu tem uma rolagem de iniciativa, alguma coisa para ver quem aqui age primeiro, né? Aqui é atletismo. Quem tirar o maior resultado age primeiro. No caso raro de um empate, as ações são simultâneas. O personagem que está interrompendo, se o personagem que está interrompendo falhar, ele perde o seu status a guardar, mas ele ganha um turno depois de seu adversário terminar o seu. Ele pode realizar quaisquer ações que quiser enquanto for seu turno. Ela não fica atrelada ao que estava tentando fazer enquanto falhou em interromper. Beleza. O cara está aguardando, ele quer interromper um outro personagem. O cara estava castando uma magia. Eu vou aguardar até ele começar a castar a magia. E aí eu vou tentar interromper ele, né? Sei lá, uma pedra, né? Sei lá, o que vai fazer? O cara começou lá, ele faz os testes de atletismo, ele falhou, ele não vai conseguir, ele pode fazer outras coisas no turno, né? Ele só perde o status de aguardando. Mais ou menos assim que eu entendi. Pode ser que não seja bem isso. Mas vamos lá, seguimos em frente. Armas de combate à distância em corpo a corpo. Isso aqui geralmente é como a gente vê muito, né? O cara é um arqueiro do grupo, mas aí vem um orc pra bater nele lá, vem um goblin para bater no arqueiro, né? O que o arqueiro faz? Ele pode usar o arco corpo a corpo? Personagens podem disparar armas de combate à distância quando engajados em combate corpo a corpo, com algumas ressalvas. Quem ataca só pode usar um poder ou arma de uma mão, como uma adaga de arremesso, quando engajado em corpo a corpo. Não pode disparar com armas de duas mãos, como arcos. Dificuldade é o aparar do defensor em vez do curta distância.
já que luta engalfinhando-se de um lado para o outro como o seu alvo, né? Então, para de ser ali o 4 e passa a ser o aparar, e você não pode usar um arco. Se estiver atacando um alvo não adjacente com um ataque à distância, enquanto estiver em corpo a corpo, quem atacar se torna vulnerável instantaneamente. Então, digamos assim, esse cara aqui estava mirando esse Goblin aqui, com o seu arco e flecha. E esse cara aqui chegou. Esse cara aqui automaticamente ganha o status ali de vulnerável. Eu tenho que achar aqui o status vulnerável. Ficou vulnerável, tá? Tá usando uma arma, ficou vulnerável. Uma arma à distância, né? De 2 mãos, ficou vulnerável. Beleza? Assim que funciona. Esse aqui foi fácil. Armas improvisadas. Esse aqui é para quem gosta de lutar em taverna, né? Pega uma cadeira, pega uma caneca. Os personagens às vezes se veem lutando com objetos cujo propósito original não eram de serem usados como armas. Tochas, vasos, cadeira, caneca, garrafa, ferramentas e outros itens comuns são frequentemente forçados a servir em combate. Personagens com armas improvisadas são considerados armados, mas subtraem 2 das suas rolagens de ataque. Distância, dano e força mínima são determinados pelo tipo, tá? Alguma coisa leve, como uma caneca de metal, uma pedra do tamanho de um punho, o punho de uma adaga, como um porrete, por exemplo. Distância vai ser 3, 6, 12, o dano vai ser força mais um D4 e a força mínima um D4. Alguma coisa média, como um martelo, uma picareta, uma cadeira de madeira, a distância é 2, 4, 8, o dano é força mais D6 e a força mínima é 6 para usar. Alguma coisa pesada, como uma pedra do tamanho de uma cabeça, a bolsa cheia de pedras, um tronco, a distância é 1, 2, 4, o dano é força mais D8 e a força mínima é 1 D8. O mestre pode ajustar o tamanho, as forças, conforme ele achar melhor. Tá? Armas naturais. Algumas pessoas têm garras, né? Mordem, sei lá. Criaturas com armas naturais, como presas, garras ou chifres, podem atacar com elas usando a peça lutar. Esse dano é indicado nas ancestralidades dos personagens e criaturas em suas descrições. Criaturas com armas naturais sempre são consideradas armadas. Isso significa que elas não são defensores desarmados. E os inimigos lutam com 2 armas. Os inimigos lutando com 2 armas não ganham vantagem contra elas. Aqui são algumas observações adicionais sobre cada tipo delas. A mordida. A criatura pode morder um alvo que agarrou. Voltou para agarrar, né? Agarra, aí pode morder. Atacantes em sua maioria só podem apertar a sua presa. Aí tem que fazer a jogada de agarrar. Isso é um ataque de lutar, beleza? Então o cara faz um agarrar e faz um ataque de lutar para dar uma mordida. Se é um vampiro, garras. Adicione mais 2 em rolagens de atletismo, escalar, em qualquer superfície acidentada ou suave. Chifres. Adicione mais 4 ao dano em um ataque bem sucedido com os chifres de uma criatura, desde que ela se mova ao menos 5 quadrados, 10 metros. Não, tem que dar uma corridinha, né, para acertar. Ataque com a mão inábil. Aqui é muito importante porque a galera gosta de lutar com 2 mãos, né? Assume-se que o personagem que tem a mão direita dominante, a menos que seja especificado o contrário em sua criação, ou você pode dizer que você tem a mão esquerda e dominante, mas você geralmente não é ambidestro, a não ser que você compre a vantagem em ambidestria, tá? Ações que requerem uma boa coordenação óculo manual, como lutar ou atirar, sofrem uma penalidade de menos 2 quando realizadas somente com a mão inábil. Armas empunhadas com a mão inábil não somam o seu bônus de aparar, a menos que o personagem tenha ambidestro, que foi o que eu falei, a vantagem ambidestria lá. Mas é isso, né? Você pode dar um ataque com uma mão e um ataque com a outra mão, só que vai ter menos 2 nesse ataque com a outra mão. Ataques em área. Efeitos de feitiços, armas de sopro e outros ataques que afetam uma grande área são ataques em área. Os mais comuns são modelos pequenos, médios e grandes de explosão, tá? E o modelo de cone e raio. Existem cópias que vocês podem imprimir no site da Retropunk.
para poder usar na sua mesa. Aqui eu não cheguei a ver se tem, mas provavelmente deve ter aqui. Aqui tem no Foundry, tem isso aqui, né? Que você pode usar o cone, você pode dizer que se eu fazer uma magia e ela é uma magia de cone, então aqui ele já sai uma amostrinha, né? Então o Foundry tem isso e você pode até colocar uns efeitos aqui, se não me engano. Mas você tem aqui efeito de explosão, né? Você pode colocar aqui onde é que vai ser a explosão, como é que vai afetar todo mundo, né? O Foundry tem isso fácil aqui. Aqui tem os modelos, ó. Aqui já está o modelo do Savage Pathfinder pronto aqui no módulo, ó. Tá aqui, ó, modelo de cone, saindo daqui 9 metros, que é que ele pega. Modelo de fluxo, então já tem os modelos aqui do Savage, ó. Modelo de explosão pequeno, modelo de explosão maior, modelo de explosão grande. Tudo pronto aqui, você só precisa usar. Legal, tá aqui. Tudinho pronto para você, cara. O Foundry facilita muito a sua vida. Se você é mestre, pense nesse cara aqui com carinho. Vale todo o investimento que você faz. Vamos falar então aí dos modelos, né? Armas de ataque em área atingem um local em vez de um indivíduo e, portanto, ignoram bônus defensivos de alvos específicos cobertos por modelo, tais como vantagem esquiva ou penalidade de velocidade. Modelos de cone e raio são colocados com uma das pontas, a menor no caso, do modelo do cone, emanando do atacante e disparando do atacante disparados com a perícia atirar, né? Então, como aquela coisa que eu estava fazendo aqui, né? Peguei o modelo de cone, digamos que esse cara tá lançando uma magia que é cone, tá aqui, eu põe nele e aqui eu consigo ver quem é que vai ser atingido por ela, saindo dele pra frente, beleza? E você usa a perícia atirar ali pra ele. Ou atletismo para armas de sopro ou outros ataques naturais. Um sucesso normal significa que quem estiver dentro do modelo é atingido. Uma falha significa que o ataque não ocorreu por algum motivo, a criatura falhou em expelir o gás venenoso, o lança-chamas não funcionou, etc. Para atacar com um modelo de explosão é necessário posicioná-lo ou descrever onde quer que atinja e rolar, atirar ou atletismo para armas de arremesso ou ataques de sopro. Se o ataque falhar, ainda há uma chance de acertar alguém devido ao desvio, que a gente vai ver a seguir aqui. Se o ataque for bem sucedido, a explosão atinge onde desejado, independente de quaisquer penalidades para atingir como a vantagem esquiva. Se o efeito causar dano, role separadamente para cada vítima. Ataques que acertam com ampliação causam bônus de dano como habitual, beleza? Desvio. A maioria das vezes o mestre pode ignorar um ataque em área que falha. Se for importante saber onde uma explosão errada acertou, itens arremessados desviam 1d6 quadrados, projéteis disparados desviam 2d6 quadrados, multiplique por 2 se o ataque foi feito em uma média distância, 3 se for a longa e 4 se for extrema. É tipo assim, o ataque explodiu aqui e espalhou coisa para tudo quanto é lado, né? Em seguida, role um D12 e leia como a face de um relógio para determinar a direção na qual o projétil desvia. Uma arma não pode jamais desviar mais do que metade da distância até o alvo original. Isso impede os ataques de caírem atrás do lançador. Isso aqui é mais para tipo assim, você fez um ataque, aí você falhou e tu quer saber para onde é que ele foi, para ver se pegou algum amigo, né? Ou se, sei lá, nessa tu deu uma sorte, eu tava tentando atacar aqui, né? Tava tentando atacar nesse ponto aqui, tava tentando atacar esse cara, lançou aqui nesse ponto, só que você falhou. E aí com o desvio acaba que pega esse cara aqui, sabe? Esse Goblin aqui. É uma regra legal, não sei se eu vou usar não, às vezes complica demais. Cobertura e ataques em áreas, tá? Objetos sólidos como árvores ou muros de tijolos protegem contra ataques de área, se estiverem entre a origem da explosão e a vítima. E se o mestre considerar razoável que ofereçam proteção, reduz o dano pela metade da dureza do objeto. Então, você pode ver coberturas de objetos aí no livro. Então, digamos que esse cara aqui está escondido atrás dessa pilastra, ó. E alguém fez um ataque
que o ataque pegaria, né, ataque de área 3, ó. O ataque de área 3 vem aqui. Pô, é um ataque em área, mas poderia ter pego ele aqui, só que não vai pegar em cheio, né? Como se ele estivesse, como se esse cara estivesse aqui, né? Pô, ele tá atrás da pilastra, então essa pilastra deu um pouco de proteção. Aí o mestre pode dizer que ele sofreu só metade do dano, por exemplo. Metade do dano não, desculpa. Reduza o dano pela metade da dureza do objeto, né? Tem que ver qual é a dureza dessa parede aqui e reduzir o dano. Beleza? É como se fosse uma armadura. Ataque de toque. Personagens que simplesmente desejam tocar o oponente, normalmente para transmitir um efeito mágico de algum tipo, podem adicionar mais 2 na sua rolagem de lutar. Então, pô, ataque de toque é mais fácil, né? Porque você vai jogar contra o aparelho do cara, mas você só está tentando tocar nele. É só que você encoste na mão do cara que encostou aqui, já era. Mais 2 para fazer esse ataque. Ataque desesperado. Determinado a acertar um ataque, é possível liberar um ataque frenético, focando em atingir seu alvo à custa de dano. Adiciona mais 2 ou mais 4 a qualquer rolagem de lutar e subtraia a mesma quantidade de seu dado se atingir. Isso pode ser determinado por ataque antes de rolar. E subtrai do seu dado de dano, né? Então tu dá mais 2 ou mais 4 para acertar, mas tu tira esse mais 2 ou esse mais 4 do teu dano. Entendi. Vamos lá. Ataque livre. Algumas vantagens, como contra-ataque, atacar primeiro ou a opção de retirada de combate corpo a corpo, permitem que o personagem realize um ataque livre. Ataque livre nesse jogo é o nome dado porque a gente conhece como ataque de oportunidade. Eu estou engajado em combate e eu quero sair, esse cara aqui ganha um ataque de oportunidade, um ataque livre. Né? Eles chamam ele de ataque livre aqui. Ataques livres são um ataque único, inalterado por outras vantagens ou opções de combate, ou seja, um ataque básico, como é o ataque de oportunidade. Isso geralmente é um ataque com lutar ou com agarrão, mas pode incluir atirar, se quem ataca tem uma besta em mão, varinha ou outra arma pequena. Decisão do mestre, tá? Muito bem. Ataque localizado. Aqui o cara quer vir aqui, ele quer atacar a tua mão para tentar tirar alguma coisa que tu está segurando. Ou quer dar um golpe na cabeça, porque matar zumbis, né, você só mata eles acertando na cabeça lá no Resident Evil. Então, vamos lá. Mirar em uma área específica do corpo é um ataque localizado. O modificador para a rolagem de ataque depende da escala do alvo em si, não da criatura a qual faz parte. Use a tabela Modificadores de Escala na página 149 para determinar quaisquer bônus ou penalidades impostos pelo tamanho do alvo. Esses modificadores listados abaixo já estão entre parênteses com criaturas na escala normal, assim como quaisquer efeitos específicos. Tá? Então, quero atingir a mão de uma criatura que tem uma escala normal, menos 4. O alvo pode ser desarmado. Tá? Cabeça ou órgãos vitais, menos 4. Acertar a cabeça ou um órgão vital de uma criatura viva adiciona mais 4 ao dano total. A penalidade é de menos 5 se está tentando acertar o rosto de alguém usando um capacete aberto, ignorando assim a armadura do capacete. Digamos que o cara está com um capacete e tu quer acertar o rosto dele, vai ser menos 5, tá? Senão, se for só acertar a cabeça, vai ser menos 4. Item. Isso aqui depende do tamanho do item, tá? Use as dimensões da tabela de escala para os itens. Mirar em algo do tamanho de uma adaga, por exemplo, é menos 4. Membros, que acertar, a menos que se tente desarmar, acertar um membro não tem efeito especial, já que já conta com as penalidades de ferimento e movimentação. É menos 2 para tentar acertar um membro. E uma área desprotegida, digamos que o cara está todo armadurado, mas alguém consegue ver lá que na clavícula dele tem um espaço que dá para jogar uma flecha. Tá? O ataque mira uma área desprotegida de um alvo coberto por armadura. A penalidade depende da escala da área. A abertura da viseira de um capacete é minúscula, dando menos 6, por exemplo. Enquanto a pele sobre uma escama perdida de um dragão enorme pode ser muito pequena, tipo menos 4.
Ataque selvagem. Cara, muitos inimigos fazem ataque selvagem. Bárbaro eu acho que faz. Muita gente usa esse ataque. Então isso aqui é algo bastante utilizado no Savage Pathfinder. Às vezes alguém desesperado pode querer deixar a cautela de lado e atacar com tudo que tem. Um ataque selvagem adiciona mais 2 nos ataques de lutar ou atletismo para arremessar e nas rolagens de dano resultantes, mas concede vulnerável até o fim do seu próximo turno, não desse turno. Né? Então, digamos que eu tenha um bárbaro e ele entra em fúria. Tá? Então, quando o bárbaro entra em fúria, ele vem aqui, ele fica vulnerável e aí ele parte para cima dos caras, ganhando mais 2 no ataque e mais 2 no seu dano. Mas esse vulnerável fica até o final do próximo turno dele. Tá? Então é bom lembrar disso. Ataques selvagens podem ser usados com ataques múltiplos, com as ações múltiplas, as vantagens frenesi e varredura. Tá? Não podem ser combinados com ataque desesperado. Beleza? Então dá para usar com ação múltipla. Atirando corpo a corpo. Ocasionalmente personagens têm que disparar em meio a lutas corpo a corpo. O problema é que mesmo sendo possível ver as figuras em pé perfeitamente paradas na matriz de combate, na realidade elas estão rodeando umas às outras, lutando para frente ou para trás e se movendo de maneira irregular. Por essa razão, disparar em um amontoado de pessoas como uma briga é muito perigoso. Use as regras de espectadores inocentes quando isso acontecer. Acho que não falou muito sobre atirando corpo a corpo, né? Tava falando mais sobre tipo atirar numa multidão aqui. Mas vamos lá. Atordoado. Habilidades de criaturas. O poder atordoar. Perigos elétricos ou outros choques ao cérebro, sistema nervoso, essencialmente impedem que o personagem possa se defender até conseguir se recompor. Então, atordoado é isso. Quando você está atordoado, cara, você não pode se defender até conseguir se recompor. Perigoso. Personagens atordoados. Eles estão em um estado distraído. Isso é removido no fim do próximo turno da vítima. Estão no estado vulnerável. Isso se mantém até a vítima se recuperar do atordoado. Nossa, que caos. Caem prostrados ou de joelhos, a critério do mestre. Não podem se mover ou realizar ações e não contam no bônus de agrupar. Cara, atordoado é muito terrível. Recuperação. No começo do turno de um personagem no estado atordoado, é feita uma rolagem de vigor como uma ação livre. Um sucesso indica que se livra do atordoado, mas permanece no estado vulnerável até o fim do seu próximo turno. Com uma ampliação, o seu estado vulnerável acaba no final do seu turno. Cuidado com criaturas que te deixam atordoado. Cobertura e obstáculos. Ataque corpo a corpo e à distância sofre uma penalidade quando estão tentando acertar um alvo que está em cobertura. Penalidades se aplicam apenas à área do alvo. Um esqueleto atrás de um muro na altura do joelho não lhe confere cobertura leve, mas se um quarto do seu corpo estiver protegido por uma porta, isso sim. Então as penalidades é -2 para cobertura leve, um quarto do alvo está oculto, -4 para uma cobertura média, metade do alvo está oculto, o alvo está prostrado, -6 para uma cobertura pesada, 3/4 do alvo está oculto e -8 uma cobertura quase total, o alvo mal está visível, sabe quando o cara está escondido e só põe a cabeça para fora assim? É isso aí. Obstáculo. Às vezes o personagem tem poder suficiente para atacar rivais através de obstáculos. Veja quebrando coisas nas próximas sessões. Quando isso acontece, adicione um bônus de armadura igual a metade da dureza do obstáculo ao alvo por trás dele. Arredonde para cima se necessário. Se o objeto for uma pessoa ou criatura, subtrai a sua resistência do ataque. Então você pode usar uma pessoa como obstáculo. Quando alguém tentar te atacar, né, esse Goblin aqui pode se esconder atrás desse outro aqui e esse cara tentar atacar ele através, assim, atravessar ele, né? Então ele vai adicionar ali metade da dureza desse cara aqui, que seria a resistência, né? Seria 4, então ele ganha mais 2 aqui, então ele ficaria com uma resistência 6, por exemplo. Um exemplo meio esdrúxulo, mas é um exemplo. Combate montado.
Olha, isso aqui, cara, quase nunca usei, mas eu acho bacana. Personagem lutando no dorso de um cavalo ou outras bestas estranhas tem certa vantagem e desvantagem em combate, como descrito abaixo. Montarias não sacam cartas de ação, elas agem com quem as monta e podem atacar qualquer ameaça à sua frente durante a ação. Cavalaria. Personagens que desejam lutar a cavalo precisam usar a menor entre as suas perícias cavalgar ou lutar. Isso se aplica às outras montarias extraordinárias. Queda. Se alguém for abalado, atordoado ou ferido enquanto estiver montado ou sua montaria for incapacitada, deve fazer uma rolagem de cavalgar. Se falhar, ele cai. Se a montaria está correndo, quem monta sofre 2 de 4 de dano, 2 de 6 foi uma falha crítica. Aumente o dano em um ou mais dados adicionais se a montaria estiver muito rápida, voando ou se o cavaleiro cai em um terreno perigoso. Errando o alvo. Montarias e quem as montam sofrem as regras de espectadores inocentes. A gente vai chegar nessas regras. Se um disparo mirado no cavaleiro rolar 1, o cavalo será atingido em seu lugar. Montarias feridas. Quando o animal é abalado ou ferido, ele empina ou escoiceia. Quem estiver montando deve fazer uma rolagem de cavalgar ou cai. Investidas. A personagem montada que está investindo com seu cavalo adiciona mais 4 na sua rolagem de dano com um ataque bem sucedido de lutar. Para que se considere que ela está investindo, é preciso ter se movido pelo menos 4 quadrados, 10 metros, ou mais em uma linha relativamente reta em direção a quem pretende atacar. Armas posicionadas. Uma arma com alcance 1 ou maior pode ser posicionada contra um ataque de cavalaria. Para fazê-lo, quem vai atacar deve estar aguardando e vencer em uma rolagem resistida de atletismo para interromper, como de costume. Quem tiver mais alcance adiciona mais 2 na sua rolagem. Quem vencer ataca primeiro, se bem sucedido, deve adicionar mais 4 de bônus de investida ao seu dano. Isso aí foi montado. Até que são poucas as regras de combate montado, bem fácil. Dano não letal. Se desejar atacar alguém sem matá-lo, é possível causar dano não letal. Isso requer a utilização apenas de seus punhos ou algum tipo de arma contundente. Armas cortantes podem ser usadas se possuírem um lado achatado, mas isso subtrai menos 1 das rolagens de lutar. Dano não letal causa ferimentos como de costume, mas se um personagem fica incapacitado, ele não fica sangrando, né? Então, essa é a diferença. Defender. Personagens podem decidir focar toda a sua energia e habilidade em se defender contra ataques corpo a corpo com a manobra defender. Isso aumenta o seu aparar em mais 4 e toma o seu turno inteiro. Não é possível ações múltiplas. É permitido se mover normalmente, mas não correr. O bônus dura até o começo do seu próximo turno, né? Então isso aqui é bem interessante, muita gente usa, né? Defender. Tu ganha mais defesa, tu só pode andar. Defensor desarmado. Chegamos nesse cara aqui. É difícil parar uma lâmina com as mãos nuas. Quem ataca com uma arma de combate corpo a corpo adiciona mais 2 em seus ataques de lutar contra oponentes sem uma arma ou escudo. Desafio. Vamos lá. O desafio. A opção de suporte, depois a gente vai chegar nela, permite que um personagem ajude seus aliados. O desafio é o oposto. Permite que rivais o atrapalhem. Desafios incluem constranger oponentes, jogar areia nos seus olhos, encarar com um olhar inflexível ou qualquer coisa inteligente que possa ser pensado em jogo para irritar e desestabilizar os oponentes. Quem realiza um desafio deve descrever a ação e discutir com o mestre para determinar a perícia mais apropriada para rolar. Desafios são resistidos com formas instintivas, logo, a rolagem de perícia de quem desafia é resistida pelo atributo ao qual ela é associada. Então, fazer alguém tropeçar é uma rolagem de atletismo contra agilidade. Então, aqui, desafio, né? O cara vai rolar a perícia e a pessoa, né, vai rolar o atributo que tem daquela perícia. Toda a perícia,
Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Toda perícia tem um atributo vinculado a ele, né? Por exemplo, ó, atletismo é agilidade, intimidar é espírito, né? Então, se eu quiser fazer uma rolagem de desafio com intimidar, para intimidar um Goblin aqui, esse Goblin, para ele resistir, ele vai ter que resistir com uma rolagem de espírito. Basicamente é isso. Provocar é associado à astúcia, então humilhar alguém verbalmente é resistido por esse atributo e assim por diante, né? Lutar, quando usado em um desafio ao invés de um ataque, não é comparado a parar, é resistida por agilidade. Qualquer que seja a perícia usada, realizar um desafio é uma ação, né? Importante saber disso. Ao vencer a rolagem resistida, é possível escolher deixar o oponente num estado distraído ou vulnerável. Com uma ampliação, o alvo também está no estado abalado, ou pode haver outros efeitos subjetivos permitidos pelo mestre, como o adversário que se desequilibra por cair em prostração. Rapaz, isso aqui é emotional damage. Você deixa o cara abalado só no desafio. Emotional damage. Modificadores. O mestre pode determinar quaisquer modificadores que se aplicam ao desafio. Atirar, por exemplo, deve incluir distância, cobertura, iluminação, recuo. Um personagem com bônus em seu aparar não adiciona à sua agilidade qualquer desafio por uma rolagem de lutar. A defesa resiste com agilidade, não com aparar. É aquilo que a gente estava falando antes, né? Considere também os detalhes. Usar provocar para atingir o ego de alguém num ponto sensível, emotional damage, por exemplo, né? Pode valer um bônus de mais 2 para quem provoca. Repetição. Usar a mesma ação ou similar repetidamente logo perde eficiência. Então o mestre deve aplicar uma penalidade se o desafio do personagem se tornar repetitivos, ou não deve nem mesmo permiti-los. Este golpe não funciona 2 vezes contra um cavaleiro. Tá? Dados adicionais. Para personagens que possuam dados adicionais para um desafio, como quando usam uma arma com uma alta cadência de tiro, é permitido rolar todos os dados, mas apenas o dado com maior resultado é considerado como o resultado total do desafio. Não é possível obter vários resultados nem dividi-los por outros alvos. Então, sempre pega o maior. Desarmar, muito usado também. É possível tentar fazer oponentes derrubarem uma arma ou outros objetos realizando um ataque contra o braço ou a mão, né? Que é um ataque localizado. Se o ataque atingir a arma, role o dano normalmente para um item, sem efeitos em ampliações ou ases, né? Veja, depois vai ter quebrando coisas que falam sobre isso. A defesa deve, então, fazer uma rolagem de força igual ao dano ou largar o item, né? Caso o ataque contra o alvo cause ferimentos ou estado abalado, quem o sofreu deve fazer uma rolagem de força -2. Se acertou um membro, ou -4 se acertou a mão. Falha significa que o alvo irá soltar qualquer item daquela mão. Descanso. Sempre que o grupo decidir descansar por um período prolongado, pelo menos 8 horas, sem nenhuma atividade, cada carta selvagem no grupo recupera um Bene. Claro que grupos inimigos também são capazes de recuperar suas forças, então mestres também ganham um Bene. Então, cada 8 horas de descanso que o grupo tiver, o mestre ganha um Bene e eles ganham um Bene. Distraído e vulnerável. Personagens podem sofrer distração ou ficarem vulneráveis em virtude de habilidades especiais, desafios ou poderes. Ambos os estados duram até o fim do próximo turno do personagem, a menos que se diga o contrário. Se o personagem ficar num estado distraído ou vulnerável durante o seu turno atual, o efeito dura até o final do seu próximo turno. Efeitos semelhantes não se acumulam. Tá? Distraído, subtraia 2 de todas as rolagens de características até o fim do seu próximo turno, ou seja, todas as rolagens. Vulnerável, ações e ataques contra o alvo são feitas com +2 até o final do seu próximo turno. Isso não se acumula com a manobra finalização, que também vamos chegar lá. 2 armas, isso aqui é importante, tem muita gente que luta com 2 armas. Personagens armados com 2 armas de combate corpo a corpo adicionam +1 nas suas rolagens de lutar, contra oponentes que tenham apenas uma ou nenhuma arma e não tenham um escudo. Esses bônus não se aplicam
contra criaturas com armas naturais. Portar duas armas de fogo não oferece uma vantagem especial além de munição adicional ou embelezamentos narrativos. Personagens que... tá escrito isso aqui mesmo. Personagens que queiram se especializar mais podem escolher a vantagem de lutar com duas armas. Empurrar. Às vezes, personagens podem querer empurrar oponentes para lutar, para mudar sua posição, prostrar-lhes ou lhes expor a um perigo mortal. Né? Pô, quem está jogando Baldur's Gate 3, a gente usa muito empurrar naquele jogo. Né? Empurrar rivais é uma rolagem de resistida, de força. Se uma rolagem for bem sucedida, permite empurrar o oponente em um quadrado, 2 metros, ou o dobro com uma ampliação. Quem é empurrado com sucesso deve fazer uma rolagem de atletismo com -2 se o atacante conseguir ampliação, ou cai prostrado. Correndo, se for possível correr ao menos 2 quadrados, 4 metros, antes de empurrar, adicione mais 2 ao total. Beleza. Tamanho faz diferença. Dobre as distâncias se a escala do atacante é maior do que a do inimigo. Criaturas em geral não podem empurrar outras que sejam 2 tamanhos maiores do que elas, a menos que tenham uma força excepcional para o seu tamanho. Perícia. Quem empurrar ou se defende pode rolar atletismo em vez de força, se desejar. Escudos. Os bônus de aparar de escudos devem ser adicionados às suas rolagens de força ou atletismo, quando estiver empunhando ou se defendendo. Chegamos lá nos espectadores inocentes. Tá? Ao errar uma rolagem de atirar ou atletismo arremessar, às vezes pode ser importante ver se todos os alvos na linha de tiro foram atingidos. O mestre só deve usar essa regra quando for dramaticamente apropriado e não para cada disparo perdido no meio de um tiroteio. Nesse caso, cada dado de perícia que resultar em 1 atinge uma vítima aleatória adjacente ou diretamente na linha de tiro do alvo original. Cartas selvagens devem errar simultaneamente com os seus dados de perícia e dado selvagem para uma arma com cadência 1 atingir um espectador inocente, ou seja, tem que tirar uma falha crítica. O dado selvagem sozinho nunca acerta espectadores inocentes. Tá? Isso significa que às vezes é mais fácil atingir uma vítima adjacente do que um alvo original. Isso pode não ser completamente realista, mas é simples, dramático e requer certo cuidado em situações táticas complicadas. Cadência de tiro 2 ou maior. Embora raras em Golarion, armas com cadência de tiro 2 ou mais, ou que disparem em rajadas, são muito mais prováveis de atingir outros. Cada dado de perícia que rolar 1 ou 2 acerta um espectador. Evasão. Alguns ataques são lentos ou exigem que o seu uso seja telegrafado, como lança-chamas ou um sopro de um dragão. Tais ataques podem ser evadidos. Se a descrição de um ataque não declara que ele pode ser evadido, não é possível fazê-lo. Se o ataque for bem sucedido, as vítimas simplesmente são atingidas e recebem dano. Se um ataque puder ser evadido, o alvo está ciente dele, então ele pode fazer uma rolagem de agilidade com -2. Um sucesso permite que ele se evada do ataque e não receba dano. Se for um ataque de área, o mestre deve colocar a figura ao lado ou atrás do modelo e pode, o mestre pode botar a figura do lado ou atrás do modelo, como fizer mais sentido na situação. É esse lance aqui, né? Esse cara aqui, ele deu um sopro, né? E o sopro é isso aqui. Aí esse Goblin aqui, cara, conseguiu se evadir, né? Ele vai... Vou botar ele aqui ou aqui. Vou dizer, aqui, ele tava aqui. Não faz sentido ele pular um pra cá ou um pra cá, 2 pra cá, né? Então faz mais sentido ele se evadir pra cá ou se evadir pra cá. Mas ele consegue pular do sopro do dragão ali, né? Digamos assim. Bacana. Ops. Muito bem. Depois de evadir, tenho certeza que meus personagens vão usar muito isso nas campanhas. Vamos falar de fadiga. Tá? Alguns perigos, estresse, poderes e circunstâncias podem causar fadiga em vez de dano.
Isso representa estresse mental ou lesões menores, persistentes, que tornam uma pessoa menos eficiente. Fadiga se acumula até que a vítima esteja incapacitada. Fadiga. A vítima subtrai um de todas as rolagens de características. Se receber outro nível de fadiga, ela se torna exausto. Exausto. A vítima subtrai 2 de todas as suas rolagens de características e se receber outro nível de fadiga, se torna incapacitado. Incapacitado. A vítima não pode realizar ações e pode estar inconsciente, a critério do mestre. A fadiga, então ela está aqui, ó. Você tem os ferimentos, né, e a fadiga. A fadiga é 2, os ferimentos são 3, mas ela também pode te incapacitar. Vamos recuperando de fadiga. A menos que especificado de outra maneira pela fonte, a fadiga e a exaustão melhoram um nível por hora. Personagens incapacitados estão indefesos e podem estar inconscientes por 2 de 6 horas. Se for possível, um tratamento, comida, água, dependendo da fonte da fadiga, e se for realizada uma rolagem de curado, o personagem melhora para exausto. Melhora para exausto é estranho, né? Se tu tá fatigado, melhora para exausto. Ah, tá, tu tá incapacitado, né? Tá, entendi. Tá incapacitado, tu melhora para exausto. Fadiga mista. Se um personagem sofrer fadiga de diferentes fontes com períodos de recuperação diferentes, remova um nível quando o efeito com menor duração expirar. Então, o outro nível quando o efeito de maior duração expirar. Perigos. Fadiga por fome, sede, às vezes tem condições diferentes de recuperação. A gente vai ver isso em perigos. Finalização. Às vezes é possível pegar o oponente vulnerável e aplicar uma finalização. O mestre decide quando isso tem efeito. Geralmente é quando a vítima está presa ou não está ciente de um ataque. A finalização normalmente acontece de perto, mas o mestre também pode permitir em outras situações que considerar apropriadas, atacando com uma besta um alvo parado que não está ciente do ataque, por exemplo, tipo sniper. A finalização adiciona mais 4 às rolagens de ataque e de dano de um personagem contra aquele alvo em ação, né, em uma ação. Golpe nocauteador. Quando o alvo recebe durante a manobra finalização um dano suficiente ou superior ao necessário para ficar num estado de abalado, ele deve fazer um teste de vigor com -2 se o ataque foi na cabeça, ou ele fica em nocaute. Personagens em nocaute ficam assim por cerca de meia hora ou até o mestre decida que é dramaticamente apropriado para acordarem. Note que golpes de nocautes podem acontecer a partir de qualquer tipo de dano, não apenas de golpes na cabeça. Golpe de misericórdia. Um golpe completamente... Vamos lá, golpe de misericórdia. Uma vítima completamente indefesa pode ser eliminada com algum tipo de arma letal como uma ação. Isso é automático, a menos que o mestre decida que há uma situação especial, como uma vítima particularmente resistente ou naturalmente blindada, uma chance de escapar e assim por diante. Normalmente é necessário despachar o oponente de perto pessoalmente, mas os mestres ocasionalmente podem permitir que golpes de misericórdia sejam efetuados à distância. É aquele lance, derrotou todo mundo aqui, eles estão derrotados. Se a pessoa pode vir dar um golpe de misericórdia para acabar com ele e arrasta para cima. Iluminação, olha a regra de iluminação. Escuridão esconde os detalhes e torna mais difícil detectar objetos e alvos. Subtraia as penalidades de iluminação, tem uma tabela para isso, das rolagens de características ativas afetadas por iluminação, tais como ataque, perícias arcanas e rolagens de perceber. Cabe ao mestre do jogo determinar que rolagens de características são afetadas, mas aqui estão alguns exemplos de rolagens que não devem ser penalizadas. Resistir a poderes não deve ser penalizado, resistir a tentativas de agarrar, se recuperar de um estado negativo, tais como balado, atordoado, rolagens de suporte verbal, desafios verbais, um personagem adjacente cooperativo e amigável, com um escudo, com um breu que toque e se comunique, supera a falta de visão. Perceber que oponentes podem ter bônus ou atacar um alvo que não possa vê-los. Então, isso é a iluminação. A iluminação é assim, penumbra dá -2, escuridão -4 e escuro como um breu dá -6. Mirar. Rolagens de atirar assumem que os personagens estão
se movendo, esquivando de ataques e atentos ao caos que está ao seu redor. Se focarem sua atenção em mirar, entretanto, podem realizar um disparo muito mais preciso. Se alguém passar um turno inteiro mirando com uma arma de combate à distância em um alvo ou a um local em particular e não realizar nenhuma ação no seu próximo turno, ele pode ignorar até 4 pontos de penalidade de distância, cobertura, ataque localizado, escala ou velocidade, ele escolhe. Ou ele soma mais 2 na sua rolagem. Tá? O seu ataque deve ser usado na primeira ação do próximo turno ou o bônus é perdido. É necessário estar imóvel para mirar. Não é possível ficar andando, correndo, cavalgando ou ser empurrado. Então, cara, tu tem que ficar o turno inteiro ali, durinho, mirando para poder para poder ganhar os bônus. Perseguição. Seja uma perseguição empolgante. Dizem que perseguição é uma regra bem complexa de Savage Worlds. Vamos ver se em Savage Pathfinder isso mudou. Seja uma perseguição empolgante nos telhados, nas sombras da noite, ou uma fuga desesperada numa masmorra iluminada, uma perseguição pode ser conduzida como um combate normal ou usando as regras de encontros rápidos. Só isso que diz perseguição. Foi fácil. Plataforma instável. Alguém tentando disparar ou arremessar uma arma de combate à distância do lombo de um cavalo ou outra montaria de um veículo em movimento ou através de uma plataforma estável subtrai menos 2 do seu total. Preparando as armas. Preparando armas, personagens podem preparar até 2 itens por turno com uma ação livre. Preparar significa sacar, guardar ou de alguma maneira mover um item para dentro ou para fora de uma localização familiar e acessível. Cada item adicional preparado é uma ação, e bem como sacar um item de um local difícil, como um coldre no tornozelo ou do chão após ter sido desarmado, ou outra circunstância igualmente complicada vai ser uma ação, tá bom? Preso e enredado. Olha, chegamos no preso e enredado lá do primeiro que a gente tinha falado, do agarrar. Agarrar em poderes como enredar, né? Sempre que eu falo poderes, pensei em magia, né? Poderes aqui são magia. Fazem com que personagens tornem-se presos e enredados. Eis o que cada um desses estados significa e como se libertar deles. Personagens ficam presos e enredados, os efeitos não se acumulam, tá? Enredado, a vítima não pode se mover e está distraída enquanto permanecer assim. Preso, a vítima não pode se mover, está distraída e vulnerável enquanto permanecer presa e não pode realizar ações físicas a não ser tentar se libertar. Se libertar é uma ação. Com sucesso, pessoas que estejam enredadas se livram de um enredamento e agarrão em particular. Personagens passam de preso a enredado com sucesso e se libertam com uma ampliação, né? Libertando-se de um adversário. Use as regras de agarrar, ao contrário, para se libertar, a vítima inicia a rolagem resistida de atletismo com quem quer que seja que esteja prendendo. Pode rolar força menos 2 para manter ou se libertar de quem o prende. Se a vítima for bem sucedida, ela melhora sua situação em um nível, ou 2 caso de ampliação. Tá? Quem está agarrando mantém sua presa caso entre em um estado abalado, mas solta imediatamente caso se torne-se atordoado. Libertando-se de um dispositivo. Escapar de uma teia, rede ou do poder enredar é uma rolagem de força menos 2 ou uma de atletismo, a escolha da vítima. Menos qualquer penalidade pelo enredamento. A teia pegajosa de uma aranha gigante, por exemplo, pode determinar que tentativas de fuga são feitas com menos 2 ou mais. Isso é uma ação e sucesso funcionam como uma Isso é uma ação e o sucesso funciona como se libertando de um adversário, explicado ali. Personagens e aliados também podem destruir o enredamento. Teias, cordas, redes têm uma dureza 4 e devem ser cortadas para sair delas. Prostrado. Ataques à distância sofrem uma penalidade de menos 4 para atingir um personagem que está prostrado em uma distância de 3 quadrados, ou mais, 6 metros, ou mais. Isso não se acumula por cobertura.
e subtrai 4 pontos de dano de ataques em área. Então se o cara está prostrado, que é caído, tá? O cara está caído, para atacar ele com uma arma à distância é menos 4, e quando tem um ataque em área, esse ataque também subtrai 4 pontos de dano. Se alguém está se defendendo em prostração e ele sofre um ataque corpo a corpo, o seu aparato é reduzido em 2, e ele deve subtrair 2 das suas rolagens de lutar. Ficar de pé é uma ação livre, mas custa 2 quadrados de movimento. Quebrando coisas. Ocasionalmente, personagens podem querer quebrar um objeto sólido, como uma arma, tranca ou porta. Use o aparar do portador se estiver sendo segurado, ou 2 se estiver imóvel. Entendeu? Se o objeto estiver sendo segurado, você vai usar o aparar do portador para atacar, né? Ou 2 se estiver imóvel. Se uma rolagem de dano igualar ou exceder a dureza do objeto, ele está quebrado, entortado, estilhaçado ou arruinado. O mestre decide o efeito. Tudo bem. A maioria das coisas podem ser quebradas com o devido tempo e esforço. Então, use esse sistema apenas quando tentar quebrar as coisas com rapidez, como durante as rodadas de combate. Se tu quiser quebrar algo, se tu tiver tempo, tu quebra, né? Tem algumas durezas de objetos aqui. Uma corda é 4, um arco é 6, uma arma de haste, parede, uma porta de madeira fina é 8, um escudo, uma espada longa, uma porta, uma parede de madeira grossa é 10, uma fechadura de ferro, algema e grilhão é 12. Né? Sem bônus de dano ou ases. Ataques contra objetos sólidos não recebem bônus de dano por ases, ou seja, não recebem explosão. E as rolagens de dano não geram explosões, não geram ases. Diferente de uma pessoa ou dispositivo complexo como computador ou veículo, acho que não vai ter computador em Golarion, né? Um ataque não pode acertar uma área vital ou uma tranca ou porta, causando assim mais dano. Tá? Tipos de dano. Certos tipos de ataques não podem quebrar certos tipos de objetos. Uma massa não pode cortar uma corda, por exemplo. Use o bom senso quando estiver determinando se um tipo de arma em particular pode destruir um objeto. Recarregando. Olha, chegamos numa interessante. Recarregando. Preparar uma flecha ou carregar uma pedra em uma funda são ações livres, mas recarregar qualquer arma de combate à distância requer as duas mãos. Armas arremessadas estão preparadas sempre, né? Depois vai ter preparando armas. Né? Algumas armas, como bestas pesadas, são mais lentas para recarregar. Elas requerem um certo número de ações para serem recarregadas, listadas como recarregar X em suas descrições. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Nosso patrulheiro dispara uma besta pesada, recarregar 2, como parte de uma ação múltipla, usando as suas outras 2 ações naquele turno para recarregar. Como são 3 ações, a sua rolagem de atirar é feita com menos 4. Uma rodada seguinte, ele pode disparar sem penalidades. Lembra então, quando a gente tem ação múltipla, esse cara aqui falou pro mestre, ó mestre, eu vou atirar com a minha besta e eu vou usar 3 ações, então vai ter menos 4 e as outras 2 vai recarregar ela. Correndo e recarregando. Correr e recarregar requer que uma rolagem de agilidade com a penalidade normal de menos 2 possa ocorrer. Falhar significa que não é feito nenhum progresso para recarregar naquela ação. Retirada de combate corpo a corpo. Cara, isso aqui, lembra que eu falei lá sobre o ataque de oportunidade? Então, isso aqui é aquele esqueminha para tentar evitar o ataque de oportunidade quando você tenta se retirar do combate. Sempre que alguém se retira de um combate corpo a corpo, o oponente adjacente que não esteja em estado abalado ou atordoado recebe um ataque livre, recebe um ataque de oportunidade, né? Imediato. Nosso druida está cercado por 3 bandidos. Vamos pegar um cara aqui, vamos cercar ele por 3 bandidos. Né? Ele deve chegar Ela deve chegar ao feiticeiro que está ferido. O feiticeiro está aqui, ó. O feiticeiro está aqui, ele está ferido e ela quer chegar nele. Ela escolhe a opção defender, aumentando o seu aparelho em mais 4 e recua. Todos os 3 bandidos ganham um ataque livre com mais 2
por agrupar. Felizmente, o aparar alto do druida se repele e ela consegue alcançar o seu amigo ferido. Então, ela quer fazer isso aqui, ó. Ela está aqui, né? E ela quer andar aqui e chegar aqui. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4 quadrados. A movimentação dela é 5, ela queria fazer isso. Cada um desses caras aqui vai atacar ela. E lembra lá do agrupar, né? Então todos eles estão ganhando mais 2. Cada um que entra que ganha mais 2, mais 1. Então vai ser todo mundo atacado com mais 2. Como ela usou a ação defender, ela conseguiu sair se defendendo e não sofreu esses ataques para poder chegar aqui no cara. Bacana, né? Suporte. Às vezes, uma coisa que não tem aqui, se o atacante acertar o ataque livre, ele para o cara que estava fazendo a ação dele ou essa pessoa consegue fazer a ação. Depois eu vou dar uma olhadinha de novo em ataque livre para ver isso. Suporte. Às vezes os personagens podem querer cooperar ou ajudar um aliado a fazer uma tarefa. Se for o caso, o mestre pode decidir se é possível e o personagem dando suporte rola a perícia relevante na sua ação se o jogo estiver dividido em rodadas e declara quais são as perícias dos seus aliados que estão tentando dar suporte. Um sucesso concede mais 1 ao aliado ao total de uma perícia nessa rodada, mais 2 como ampliação. Uma falha crítica na rolagem de suporte subtrai 2 do total das ações. Às vezes, uma ajuda extra pode acabar atrapalhando. Né? Remover todos os bônus por suporte no fim do turno de quem os recebeu, mesmo que não tenham sido usados. Remover não, remova. Remova todos os bônus do suporte, tá? Mesmo que não tenham sido usados. Os bônus máximos para todas as rolagens de suporte é 4, mais 4, tá? Mais do que isso não dá. Testes de força são uma exceção e não tem um bônus máximo, já que mais músculos sempre podem lidar com mais massa. O grupo deve usar sua criatividade quando fizerem rolagens de suporte. Um aventureiro com sobrevivência, por exemplo, ele pode fazer uma rolagem para encontrar ervas úteis para outras pessoas tentando um teste de curar. Ou um personagem com conhecimento acadêmico, ele pode lembrar as informações históricas para ajudar um mago a fazer uma pesquisa de uma relíquia antiga. Né? Então é isso que é o ajudar ali, o suporte. Surpresa! O combate geralmente começa antes que todas as partes envolvidas estejam preparadas. Uma emboscada, uma traição repentina ou uma armadilha pode dar a um dos lados na briga uma vantagem sobre o outro. Quando isso acontece, os emboscadores estão automaticamente aguardando. Distribua suas cartas normalmente e, em caso de um coringa, aplique os bônus usuais. As vítimas do ataque elas podem fazer uma rolagem de perceber. Quem obtiver sucesso saca cartas normalmente. O restante do grupo não recebe uma carta de ação e não pode agir na primeira rodada de combate. Então, aí tem que ver se é furtividade, se alguém estiver tentando um ataque furtivo antes da rodada começar. Então, aquela coisa, surpresa, o pessoal ganha cartas ali para atacar e quem conseguir passar no teste de perceber também ganha carta. Quem não conseguir foi surpreendido e vai ganhar carta só na próxima. Tamanho e escala. Personagens e criaturas têm um tamanho indo de -4 para criaturas muito pequenas até o tamanho 20, que é o maior para gigantes enormes. Tá? Tamanhos específicos de criaturas são listados numa tabela de tamanho. A tabela de tamanho lista 7 escalas diferentes, do minúsculo ao colossal e modificadores de escala. Tá? Quando criaturas em escalas diferentes se atacam, a criatura menor soma a diferença entre a sua escala e a do alvo dos seus ataques. Uma fada minúscula, com um modificador de escala -6, por exemplo, ela soma +10 para atacar um dragão enorme, +4. A criatura maior subtrai a diferença de seus ataques. Uma águia muito pequena, -4, subtrai 2 de seu total em lutar quando tenta atacar uma fada minúscula, -6. Faz o cálculo ali, né? E aí depois vai ter aqui minúsculo é -6, muito pequeno -4, pequeno é -2, normal não tem diferença, grande é +2, enorme é +4 e colossal é +6. Ataques localizados e tamanho do alvo, tá? Use a escala do alvo quando realizar ataques localizados contra criaturas, não a escala delas. Se um arqueiro quer acertar o olho de um dragão adulto, por exemplo, use a escala do olho e não do dragão.
Tá? Atingir uma área vital tem efeitos extras listados lá em ataques localizados que a gente já falou. E cara, acabou! Olha aí, nossa, falei todos. Então essas são todas as regras situacionais do Pathfinder, ou como a gente chama aqui, as regras avançadas, digamos assim. Espero que esse vídeo ajude você de qualquer forma. Eu sei que ele ficou enorme, mas eu nunca tinha encontrado ninguém que listasse todas as regras, e essas aqui são todas as regras do server de Pathfinder. Então, com isso a gente tem 3 vídeos com as regras básicas, as regras de combate básicas e as regras avançadas de combate do server Pathfinder. Com esses 3 vídeos aqui, e você consegue rolar as suas mesas e entender as regras aí. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. É isso aí, vamos jogar RPG, vamos de vereda. Valeu, até a próxima.